Olá, meu querido aluno NBTA. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de nutrição de animais. O tema da nossa aula hoje é lipídios e energia. Mas o que são mesmo os lipídios? Os lipídios são identificados também como gordura. São moléculas orgânicas geradas a partir da associação entre ácidos graxos e um álcool. Esses compostos são formados essencialmente, por átomo de hidrogênio, carbono e oxigênio. Tá? Mas eles também podem conter na sua conformação, na sua estrutura, fósforo, nitrogênio e enxofre. Os vegetais e os animais contêm em sua composição um grupo de substâncias extraídas por solventes orgânicos, denominados lipídios, também chamado de extrato etéreo. Esse grupo inclui as gorduras, que são a reserva energética básica dos animais, e várias substâncias que estão presentes nas plantas. Com exceção das oleaginosas, a maioria das plantas possui reserva energética formada por carboidratos. Os lipídios também exercem função estrutural e participam na conformação dos hormônios, podendo ser classificados em lipídios simples, lipídios compostos e lipídios derivados. No grupo dos lipídios simples estão as gorduras, os óleos e as ceras. O termo óleo é utilizado para os lipídios que são líquido abaixo de 20 graus Celsius, forma mais comum observada para gorduras vegetais. É bastante comum a adição aí de óleo na ração animal. O objetivo é aumentar a densidade energética desse alimento, além também de melhorar a palatabilidade pelos animais. As gorduras naturais consistem em triglicerídeos, que do ponto de vista nutricional são os lipídios mais importantes, pois são os que mais utilizam como fonte de energia na ração dos animais. Então é muito importante isso, tá? Os triglicerídeos, eles são aqueles lipídios que são os mais importantes, porque eles são utilizados como fonte de energia aí na ração dos animais. Nos vegetais, estão presentes na superfície das folhas e nos frutos e funcionam muito como impermeabilizante, quase que a palavra não sai. Tá? Os lipídios compostos são combinados de gordura com outros componentes, fósforos, açúcar, nitrogênio, enxofre, entre outros. Tá? Originando aí os fosfolipídios, os glicolipídios, as lipoproteínas. Tá? Os fosfolipídios são encontrados nas sementes, nas folhas dos vegetais. Já os glicolipídios são os chamados, são assim chamados por conterem carboidrato, né, galactose, em sua composição. As lipoproteínas, elas desempenham um importante papel no metabolismo dos lipídios, servindo aí como transportadores de triglicerídeos, né? Triglicerídeos e como matéria-prima para as células. Tá? Então é muito importante atentarmos para essas questões. Tá? Os lipídios derivados já são chamados assim por causa da hidrólise, tá? Que derivam aí de grupos citados anteriormente. Então, acontece a quebra, né? A hidrólise desses lipídios derivados, né? E esses lipídios derivados, eles vêm aí dos lipídios que eu acabei de citar anteriormente. Isso é muito importante, tá? Vamos então aqui ao metabolismo dos lipídios. Nas análises laboratoriais aí de rotinas envolvendo gordura, tá? Os lipídios são determinados como extrato etéreo. Então, todas as vezes que a gente vai fazer
análise de gordura, a gente, na verdade, está estudando extrato etéreo. Nos alimentos mais utilizados na nutrição, como fonte de lipídios ou gordura, sementes e subprodutos de origem animal, o extrato etéreo, ele encontra-se representado principalmente como os triglicerídeos, que foi o que eu falei agora há pouco, né? Eles são muito utilizados na dieta para aumentar a densidade energética, para aumentar a palatabilidade, tá? Há lipídios em todas as células do organismo, tá? Então vamos ficar atentos a isso, servindo como fonte de energia, gordura de reserva, a gordura de reserva que nós temos no nosso organismo, tá? Ela é importante aí como isolante térmico, né? Essa camada de gordura sobre a nossa pele, ela promove um isolante térmico. E como suporte de órgãos e vísceras, né? Então elas estão ali, de certo modo, meio que protegendo esses órgãos, elas estão meio que cobrindo os órgãos, né? E as vísceras. Nas aves e nos suínos, grande parte dos carboidratos, tá, absorvido no intestino delgado, é convertida em gordura e armazenada como reserva energética. Olha que legal, muito bom entender isso. É importante, então, perceber que, como fonte energética, tá, as gorduras produzem 2,25 vezes mais caloria do que os carboidratos, sendo então os lipídios, portanto, mais energéticos, né, do que os carboidratos. A síntese de gordura, a lipogênese, né, conhecido como lipogênese, nos suínos, ocorre no tecido adiposo, tá? Já nas aves, a maior parte desse processo ocorre basicamente no fígado. Os lipídios da dieta, então, eles são digeridos e absorvidos no intestino delgado, onde ocorre aí a emulsificação e hidrólise dos triglicerídeos. Tá? A emulsificação das gorduras se dá pela ação da bile, que é um líquido esverdeado, tá? Que é produzido no fígado e armazenado na vesícula biliar. A bile não possui uma enzima, não possui enzima. E sua ação no processo digestivo é física. Ela age como um detergente ao reduzir a tensão superficial existente entre as moléculas lipídicas, provocando a emulsificação das gorduras e promovendo aí a formação de gotículas, o que aumenta, tá, a superfície total de exposição dos lipídios, favorecendo assim a ação das enzimas lipolíticas, ou seja, a lipase. Então, gente, é interessante perceber que as gorduras da dieta, elas possuem alta digestibilidade. No entanto, a natureza da gordura irá interferir no processo de absorção. Ácidos graxos de cadeia longa são menos absorvidos. E quanto mais insaturado, ou seja, quanto mais duplas ligações tem, né, essa molécula, maior a digestibilidade da gordura. Isso é muito interessante, tá? Então, quanto maior o número de duplas ligações, maior será a digestibilidade da gordura que tem no alimento, que é o que a gente quer, né? Então, vamos lá aqui, né? Os lipídios na nutrição dos animais ruminantes. Geralmente, a dieta dos ruminantes é muito pobre, tá, em lipídios. Por quê? Porque esses animais, eles têm por hábito comer alimento forrageiro, né? Forragens, as silagens. Né? Uma vez que estes estão presentes em baixas concentrações nos vegetais. Né? Então, os lipídios, eles estão muito pouco presente nos alimentos vegetais. Então, a quantidade que se dá é pequena,
porque grande quantidade de gordura para o ruminante pode ser tóxico. Então, deve haver um equilíbrio no momento do fornecimento, tá? Então, esses animais, eles têm pouca aceitabilidade, ou melhor, eles têm pouca tolerância quanto a altas quantidades de lipídio no seu organismo, porque eles consomem, em geral, vegetais, como eu acabei de falar. São os alimentos concentrados, as principais fontes, por apresentarem grande quantidade de grãos, tá? Grande parte dos lipídios dietéticos presente na dieta do rumen ou do ruminante é hidrolisada pela ação dos micro-organismos, tá? Tendo como os principais produtos ácidos graxos, tá? E glicerol, ou ácidos graxos e galactose, tá? Parte do glicerol resultante da quebra da hidrólise, da quebra da gordura, dará origem ao ácido propiônico ou propianato. Os óleos de origem vegetal, eles são muito mais amplamente hidrolisados, quebrados, do que os óleos de peixes ou das gorduras de origem animal, tá? Os ácidos graxos, eles são aí resultantes da hidrólise ruminal dos lipídios. Quando estes estão na forma insaturada, sofrem no rumen um processo denominado biohidrogenação, que consiste na ação da molécula de hidrogênio nas ligações insaturadas, tornando aí essas moléculas saturadas, tá? Esse processo é um processo de defesa natural contra os efeitos deletérios, efeitos tóxicos, tá? Dos ácidos graxos insaturados, especialmente os poliinsaturados para as bactérias ruminais. Então, a biohidrogenação nada mais é do que um sistema de defesa que acontece dentro do organismo do animal, dentro do rumen, né? Tornando os alimentos insaturados, né? Os mais insaturados, aí que são os poliinsaturados, né? Os alimentos insaturados, em alimentos saturados, que são mais aceitos para os micro-organismos ruminais. Então, enquanto os lipídios sofrem o processo de hidrólise ruminal, né, a quebra da gordura no rumen, o ruminante secreta a bile e a lipase pancreática para a promoção da hidrólise e absorção dos triglicerídeos no intestino delgado. Então, gente, pode-se considerar que a digestão pós-ruminal dos lipídios se dá de maneira semelhante àquela que acontece nos não ruminantes, né? Nos monogástricos. E é no jejum o principal local de absorção. Outro ponto interessante é que deve-se considerar que níveis superiores, acima de 6% de extrato etéreo na dieta dos ruminantes, resultarão em efeitos negativos sobre o processo de degradação ruminal, efeito tóxico do ácido graxo sobre os micro-organismos e efeito físico pelo recobrimento das partículas alimentares com gordura. Então, é muito importante ter atenção no momento que se vai elaborar a dieta dos ruminantes. Níveis acima de 6% de gordura na dieta, né, de extrato etéreo na dieta dos ruminantes, pode levar a problemas digestivos nos animais e até levá-los à morte, se não for tratado, né? Se não for logo observado. Então, muita atenção quando se colocar aí gordura, que é um alimento que aumenta a densidade energética e também favorece aí no maior consumo pelo animal. Então, tem que ter muito cuidado. Lembrando também, né, que
Então vamos aqui relembrar um pouquinho do que foi falado, né? As principais funções aí dos lipídios no organismo dos animais, né? É manter a reserva energética com os triglicerídeos, que a gente sabe que é a fonte de energia fornecida para os animais, constituir aí a estrutura das membranas biológicas, que são os ácidos lipídicos, colesterol, manter moléculas precursoras de hormônios esteroides, lembrando que o colesterol é uma gordura que está no nosso organismo, que a maioria de nós diz assim, eu não quero colesterol no meu organismo. Mas nós temos dois tipos de colesterol, o bom e o ruim, né? O HDL e o LDL. Então a gente quer que o colesterol bom esteja, né, nos níveis ideais e que o colesterol ruim esteja bem abaixo. E é interessante perceber que os hormônios esteroides estão aí no colesterol, né? Então eles são importantes para o nosso organismo, né? Para o organismo animal como um todo. E das prostaglandinas, tá? Que é o ácido araquidônico, tá? Outra função também é manter o calor corporal e servir de suporte, né? Servir de suporte à proteção das vísceras, né? Os triglicerídeos, tá? Então, tudo isso é importante enfatizar. Vocês têm lá no material de vocês, nos slides, né? As forragens como fonte de lipídio. Como eu falei anteriormente aqui, as forragens elas têm baixo níveis de lipídio, tá, na sua constituição. Mas é interessante perceber que elas têm aí abaixo de 1 a 4% de lipídio na matéria seca, né? Então, o material forrageiro tem pouca gordura. Tem alta proporção de ácidos graxos linolênicos, tá? Então, isso é muito importante também. Ela tem aí nas folhas os galactolipídios, né? Então é rica em galactolipídios. E entre as forragens aí mais utilizada hoje na alimentação, principalmente de ruminante, nós temos aí a silagem de milho, fonte de energia, né? Capim-elefante, a braquiária brisanta, a cana-de-açúcar, dentre outras. Aí você vai vendo na tabelinha que a silagem de milho é aquela que contém maior nível de extrato etéreo. Por quê? Porque além de ter forragem lá na sua constituição como um todo, de ser uma forrageira, né, melhor dizendo, ela tem o milho, né, que é uma fonte de energia muito utilizada na alimentação, não só de ruminante, mas também dos monogástricos, né, de um modo em geral. Aí vem depois o capim-elefante como segundo, né? Com níveis de energia, de gordura. Depois a braquiária brisanda e por último a cana-de-açúcar, tá? E aí, como eu falei anteriormente, as sementes, os grãos, melhor dizendo, os grãos, os cereais, eles são as fontes de energia mais utilizada na ração desses animais, na alimentação desses animais, né? Então, sementes como fonte de lipídios são muito usadas na alimentação dos animais. O conteúdo de lipídio varia aí entre 4 a 20% na matéria seca. Tem alta proporção do ácido linoleico, tem triglicerídeos em sementes oleaginosas. Então, há presença de substâncias ou de gorduras agradáveis, de ácidos graxos bons para o organismo do animal, não só ruminante, mas também os monogástricos, né? Então, quanto ao nível de gordura, a soja, ela apresenta aí em torno de 20% de extrato etéreo, tá? O farelo de algodão, o caroço de algodão vem em seguida, depois vem o grão de milho, tá? Ou melhor, o milho em grão, tá certo? Depois vem aí o farelo de trigo,
o farelo de soja, tá? Nessa ordem, do maior para o menor. Então, é muito importante perceber, né, quais alimentos eu vou utilizar para disponibilizar para os meus animais mais energia. Qual a quantidade que eu posso fornecer? Eu posso fornecer à vontade carboidrato para os meus animais? Eu posso fornecer à vontade lipídios, alimentos que têm altos níveis de lipídios para animais? Depende do animal e eu tenho que ter o equilíbrio para tudo, para não ter desperdício. Lembrando que o ruminante não pode comer de maneira exagerada, nem fonte de lipídio, nem fonte de carboidrato, né? Posso ter uma série de problemas aí intestinais no animal, né? Só para frisar uma coisa aqui, que pode ser que não esteja ficado claro, né? Quanto ao efeito físico da gordura no rumen, é muito importante ter atenção que, pensa comigo, muita gordura do alimento, né? No alimento. Então, serve como barreira, né? Essa gordura, ela tem uma ação protetora do alimento. Então, ela acaba servindo como barreira para, como é que eu posso dizer? Para degradação, para o micro-organismo ali degradar aquele alimento. Então, o micro-organismo não consegue degradar o alimento, porque ela serve como barreira, uma gordura que impede a adesão, dificultando aí que as bactérias celulolíticas trabalhem. E esse excesso de gordura pode causar a morte dos micro-organismos ruminais. Então, eu tenho que ter muita atenção quando se fala de ruminante quando se fala de ruminante, quando se trabalha com níveis elevados de gordura. Um ponto que eu já citei, mas eu vou frisar. Os lipídios que são liberados no rumen a partir dos alimentos estão na forma esterificados, tais como triglicerídeo das sementes, fosfolipídios e galactolipídio nas folhas dos vegetais. A partir dessa exposição ao meio, eles são rapidamente hidrolisados, né, quebrados por ação das enzimas lipases bacterianas e com pouca contribuição por parte dos protozoários no rumen, fungos ou saliva. Então, ocorre essa hidrólise ali do alimento, né, contendo gordura dentro do organismo do animal. A hidrólise dos lipídios é extracelular e o glicerol e os açúcares são liberados rapidamente, né? E são rapidamente fermentados a ácidos graxos voláteis, né? Os ácidos graxos de cadeia curta, tão desejados na nutrição dos animais. Esses são os produtos finais, né? São as fontes de energia realmente que o ruminante ele busca ter, né? Ele precisa ter, né? Outro ponto que vale a pena frisar aqui mais uma vez os ácidos graxos devem estar na forma não esterificadas ou livre para que ocorra o processo da biohidrogenação. Esta transformação consiste em saturar os ácidos graxos com duplas ligações, colocando hidrogênio na cadeia carbônica, ficando apenas ligações simples. Então, eu quero transformar a cadeia de alimento de um insaturado para um saturado, com ligações simples. Certos ácidos graxos, especialmente os poliinsaturados, são tóxicos para os micro-organismos ruminais. Então, a gente tem que ter muita atenção quando se fornece gordura para os ruminantes. Outro ponto. As mais susceptíveis são as bactérias gram-positivas, metanogênicas e protozoários. A toxicidade está relacionada à natureza anfipática dos ácidos graxos, ou seja, aqueles que são solúveis tanto em solventes orgânicos quanto em água. Eles são muito mais tóxicos, então, porque eles são solventes nas duas substâncias mais comuns aí, né? Portanto,
Como um mecanismo de defesa, a biohidrogenação, ela torna-se um evento extremamente importante que acontece no rumen. O extensivo metabolismo dos ácidos graxos insaturados no rumen resulta como principal produto o ácido esteárico, que passará ao abomaso e ao intestino delgado, ou melhor, e ao intestino, né, será absorvido. Tá? O normal processo da biohidrogenação dos ácidos oleico, linoleico e linolênico formará o ácido esteárico, mas em algumas ocasiões ocorrem alterações dessa rota e o produto final poderá ser alguns ácidos graxos trans, como consequência da incompleta biohidrogenação de ácidos graxos saturados. Então, é muito importante que os ácidos graxos passem por o processo completo da biohidrogenação, para que não reste ali, não fique níveis de gorduras que possam prejudicar o animal. Outro fator aqui que nós temos que pensar, os lipídios que deixam o rumen são predominantemente ácidos graxos livres, fosfolipídios, como parte da membrana celulares nas bactérias, e uma pequena parte de triglicerídeos e glicolipídios, tá? No resíduo dos alimentos não completamente fermentados. No rumen, a maioria dos ácidos graxos livres estão na forma de sabões de cálcio, sódio ou potássio. Devido ao quê? Devido ao pH ruminal que se encontra próximo da neutralidade. Qual que é essa neutralidade? Fica aí entre 6 a 6,8, tá? O pH desse rumen. Ao passar pelo processo, ou melhor, ao passar pelo abomaso, onde a acidez local é alta, né? Aí em torno aí de 2% não, um pH 2, né, de acidez, ocorrerá a dissociação desses sabões e os ácidos graxos voltam à forma livre, agora aderido às partículas de alimento. Então, a porção livre está na forma saturada, tá? Sendo que os 2/3 serão formados por ácidos esteáricos e 1/3 por ácido palmídico. Antes que a absorção dos ácidos graxos ocorra, é necessário, mesmo estando aderidos às forragens, mesmo estando aderido ao alimento, sejam solubilizadas em meio aquoso no intestino. A chave para a absorção dos lipídios, tanto nos animais ruminantes quanto nos animais não ruminantes, nos monogástricos, é a formação no intestino das micelas a partir da ação dos sais biliares sobre as gotículas de gordura. Essa informação, não só essa, mas a maioria das informações que foram faladas aqui, vocês conseguiriam ou conseguirão encontrar no livro de nutrição aí de Oliveira, 2011. Vocês podem encontrar também da Thelma Berchielli, tá? 2011, 2012, uma coisa assim. Mas todo o conteúdo que está disponibilizado para vocês, ou que foi falado agora, está disponibilizado para vocês no AVA. Então, estudem, tá? E esforcem-se para que vocês consigam não somente tirar boas notas, mas que vocês consigam superar todos os desafios. Muito obrigada por hoje e até a próxima aula. Tchau, tchau.